Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês para uma aula de geografia e hoje especificamente estaremos continuando as noções básicas de economia com destaque para temas que vão desde inflação e passando por taxas de juros, ok? Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é entendermos o que é na sua essência o processo de inflação, tá? Inflação nada mais é do que aquele processo em que você tem o aumento de preços, né, dos produtos que nós consumimos, sejam eles produtos e serviços, tá, pessoal? Então, quando a gente pensa num aumento exorbitante de preço, nós estamos falando especificamente aí num processo de inflação. Quando o preço aumenta, né, de uma maneira desordenada, nós vamos chamar isso de inflação, devido a vários fatores, tá, pessoal? Pode ser por produção, pode ser por guerras, pode ser por vários fatores aí. Então, quando aumenta o preço, a gente chama isso de inflação. Quando o preço cai demais, tá, nós vamos chamar esse processo de deflação, tá? Então, bem importante nós entendermos aí, tá? Esse processo de inflação pode estar associado à desvalorização da moeda, uma crise econômica. Então, é importante que você entenda, como nós vimos na aula anterior, né, que o governo tem que ficar atento a essa relação, né, do processo de inflação, para que nós não tenhamos problemas de abastecimento, falta ou excesso. Então, se faz necessário aí você entender que o governo monitora isso através de vários organismos, o Banco Central, né, cria a taxa Selic, você tem aí, entre outros órgãos que faz o monitoramento da inflação, o próprio IBGE, tá? O IBGE faz a avaliação da inflação através do chamado IPCA, tudo bem? Que no caso o IBGE é o que vai fazer esse medidor oficial aí da inflação, que é o índice de preços ao consumidor amplo, tá? Então, esse índice aí, ele é escolhido pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, né? E ele que vai servir as metas, aí ele que vai fazer uma análise da economia ao longo do ano e vai criar uma meta para que você não tenha nenhuma inflação acima ou abaixo, tá? É importante você entender que se o IPCA não for criado, né, ou não tiver um parâmetro desenvolvido pelo governo, aí a inflação pode descontrolar tanto para cima, que é a inflação, ou você tem um problema de deflação, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso aí, né? Mas, na verdade, o que o IPCA faz, né, é nada mais, nada menos do que uma pesquisa, né? Na casa das pessoas, vai fazer uma análise dos produtos nos mercados, se a oferta está alta ou está baixa, né? No comércio vai fazer uma pesquisa também sobre os produtos e os serviços prestados, né? Tudo isso é feito através de um questionário. Esses questionários são checados, né? Perguntam para as pessoas nas ruas os preços, né? Vão entregar esses dados lá no IBGE. Aí o IBGE faz uma análise da margem de erro, né? Corrige se tiver algum problema, faz o cálculo e libera o IPCA, né, que vai dar a noção ali do que está mais caro, se é o arroz, o feijão, se é um serviço, se é um produto industrializado. E aí o governo vai tentando monitorar isso para você não ter uma inflação desordenada, tá? A gente tem aqui, vou diminuir aqui para você ver, né, uma inflação anual IPCA, né, do índice de preço do consumidor e tal, no ano de 99 até 2020, tá? Então você tem aqui as metas do governo e nesses anos especificamente, né, nós tivemos aí às vezes abaixo, às vezes acima, né? Então, como foi, esse aqui é um dado que você tirou ali de 2019, você vê, né, que a partir de 2017 a gente tem aí uma previsão de mercado e sempre um pouquinho abaixo. Isso é importante porque você está mantendo a inflação dentro de um parâmetro interessante para você não desvalorizar a economia e por aí vai, tá? Então, bem legal, e fiquem atentos com relação a isso aí, tá bom? Para frear também o processo aí de inflação, né, um consumo desenfreado, aumento de preço, né? O que o governo vai fazer? O governo ele estabelece através do Banco Central
uma taxa bem interessante, que é a taxa Selic, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que nada mais é do que uma taxa que vai regulamentar os juros, tá? Então, a inflação alta, por exemplo, então, de repente você tem um alto consumo, né? Então, para frear esse consumo e tentar diminuir um pouco a inflação, você aumenta essa taxa Selic para frear o consumo e você não ter a inflação saindo do controle, tá? Então, na verdade, a taxa Selic é uma referência para custo de crédito no país, tá? Ela serve como base para a definição dos juros aí, né? Então, com base da instituição dessa taxa aqui, que o Banco Central ele libera, né, você vai controlar as taxas de juros no mercado e vai controlar também as moedas em circulação, tá certo? Então, à medida que você, né, faz alteração na taxa de juro, né, as pessoas que vão buscar esse dinheiro emprestado, vê que fica mais caro e acaba não consumindo determinados produtos, financiando carro e tal, e com isso você consegue dar uma segurada na inflação, você consegue conter o processo inflacionário, tá? Então é bem interessante aí, né? Então, quando você tem um aumento do custo de bens e serviços, né, que ficam menos acessíveis aos consumidores, você tem um aumento da taxa. Quando ocorre o processo inverso aí, pessoal, né, no cenário econômico e tal, quando diminui a taxa de juros, né, você promove uma tendência de aquecimento do mercado, o que facilita acesso aos bens e serviços e tal. Com juros mais baixos, a população consome mais, tá, pessoal? Então, isso vai acabar sinalizando no final lá que, né, as pessoas podem não honrar seus compromissos. Então, há risco de calote aí dos investidores. Então, tem que estar sempre numa taxa de juro que seja aquela taxa de juro da taxa Selic, que seja adequada para que você não tenha um aumento nem a diminuição do processo inflacionário, tá? Então, economia não é brincadeira não, tá? A saúde de uma economia, ela tem que ser monitorada para que nós não tenhamos problemas, tá bom? Então aqui você tem exemplos que mostram para você aí, né, que dependendo de como você tem essas taxas, essa inflação, você tem uma valorização, você tem uma desvalorização da moeda perante algumas moedas fortes, como é o caso do euro, do dólar, da libra e por aí vai, tá, pessoal? Então, muita atenção aí, tá? Taxa de câmbio e risco país, né? Taxa de câmbio é a relação de comparação entre as moedas, né? Então, você acaba comparando o valor da sua moeda com a de outros. Algumas são mais valorizadas porque tem uma economia mais sólida, outros menos valorizada porque tem uma economia menos sólida, mas a tendência é isso aí, tá? Você sempre ter essa compra e venda dessas moedas em bolsas de valores e tal. E a nível mundial, pessoal, existe o que a gente chama aí de risco país, né? Tem determinadas bolsas de valores que têm um risco muito alto. Então, existem empresas, bancos mundiais, empresas que classificam o risco dos países, tá? Então, é legal você também ficar bem atento com relação a isso aí, tá? Que envolve essas questões aí, do ponto de vista da valorização ou desvalorização da moeda, tá? Né? Então, a partir daí, por exemplo, dos anos 2000, quando você teve ali o governo de Fernando Henrique Cardoso, parou de Lula, né? Ocorreu uma crise de desconfiança em relação ao governo do PT, por ser um governo de esquerda e tal. Então, muita gente ficou aflita, né? Por que vai acontecer? Quando acontecem essas situações, você acaba tendo uma desvalorização da moeda em relação ao dólar, tá? Então, é assim, bolsa de valores é sempre importante você entender que você tem problemas aí, tem que ficar bem atento, tá? Então, o risco praticamente caiu aí logo depois do governo do Lula, porque o Lula praticamente não mexeu nas instituições do que nós entendemos como economia, né? A macroeconomia neoliberal, a taxa Selic, foi mantida a política que vinha do Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, isso aí é uma parte mais teórica, mais histórica, né? Que você vai acompanhar também com o professor lá de história.
Então, o Brasil passou por um processo inflacionário nos anos 80, anos 90 isso é corrigido com Fernando Henrique Cardoso no governo de Itamar Franco, depois ele se torna presidente através do Plano Real. Tá? E aí você praticamente tem toda uma evolução dessa economia brasileira ao longo dos anos 2000 e 2010, e infelizmente agora a gente vive uma crise por conta da crise econômica de 2008 e também as questões que envolvem o Covid, tá? E questões políticas internas também, né? Então, é na Bolsa de Valor que você tem a negociação, a análise do risco do país, né? E tem que sempre ficar atento, porque alguma coisinha estranha que aconteça, você já tem a retirada de capital por parte do investidor, tá, pessoal? Então, bem legal, bem interessante isso aí, tá? Então, a gente vai pensar um pouquinho agora aqui, né? Ó, entenda o que é o PIB, como ele é calculado. PIB nada mais é do que o Produto Interno Bruto, né? Que é a soma de todas as atividades do setor primário, secundário e terciário de um país, e é com base nele que você vê as perspectivas de desenvolvimento ou não, né? O Brasil tem a soma de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, e é esse PIB que você acaba por delimitar praticamente aí, né, como se encontra e como vai ser a economia de um país, né? E quem calcula isso aí no Brasil é o IBGE, tá, pessoal? A diferença entre o PIB nominal e o PIB real é a forma como você calcula. O PIB nominal é calculado com preços correntes, né? Valores do ano, né, em que o PIB já foi produzido e comercializado, e o PIB real exclui os efeitos de inflação, tá? Então essa é a grande diferença. Existe também o PIB per capita, que você pega tudo que um país produz e divide pela população, e você tem uma média por habitante, né? O PNB já é a soma de tudo que um país produz dentro ou fora. Então existem empresas do Brasil que estão fora. Quando o Brasil produz fora, aí você acaba fazendo essa soma aí, tá? O conceito de PIB foi criado pela ONU, pessoal, tá bom? Lá nos anos de 1953 pela ONU, né? Então ele é uma medida que você consegue entender e projetar a economia de um país, tá bom? Então é bem interessante a gente entender essa questão aí que envolve a economia a nível de mundo, tá? Do ponto de vista do Brasil, pessoal, só para a gente indo aqui para uma reta final, né? A trajetória aí da economia do Brasil, né? O Brasil, a partir da Revolução de 1930, né? O Brasil teve um direcionamento, né? Liberal aí, né? Um desafio ao direcionamento liberal, ou seja, uma economia mais capitalista, né? Então os tenentes defendiam a existência de um Estado forte e tal. Na verdade, aqui, a partir dos anos 30, com a Revolução de 30 de Getúlio Vargas, Estado Novo, você começa, ao invés de adotar medidas liberais, você começa a adotar medidas keynesianistas, tá? São medidas que de fato vão fazer com que o Estado tenha uma maior intervenção na economia. E isso vai se processando, tá? Nos anos de Juscelino Kubitschek, né? Depois no período do João Goulart, né? E essa adoção de medida keynesianista leva a inflação a casa de 80%, né? Então você acaba tendo problemas aí, né? Então os militares, em meio a essa crise aí, né, inflação elevada e descontrolada, eles começam a tomar umas medidas aí, né, reorganizando a economia a partir da criação do Banco Central, né? Então o período do fim do poderio militar, que seria nos anos 80, né, e a passagem dos militares para José Sarney, a gente ainda estava com uma economia meio descontrolada, tá, pessoal? Então vários planos aí não conseguiram dar conta. Então plano cruzado, né, o Cruzeiro Novo, mas como eu disse para vocês, foi Fernando Collor de Mello, então, que implanta a política neoliberal, e você tem um controle dessa inflação, tá? Um controle dessa inflação com a implantação do real aí, né? E como a gente viu ali, a partir dos anos de Lula, ocorreu essa, vamos dizer assim, essa dúvida com relação ao que ia acontecer no Brasil, se você ia ter uma mudança dessa política neoliberal,
tivemos um pouquinho de desvalorização ali, mas na verdade, com o Lula também a gente vai ter uma nova curiosidade acontecendo aí, né? Então o mercado brasileiro passou a ter uma postura defensiva, né? Que postura defensiva é essa? É tentar diminuir as importações, restringir mercado. Isso não é bem visto pelo neoliberalismo. Então nós tivemos problemas ali, né? Então aí o governo tentou suprir essa demanda aí, né? Acabou mantendo aí as políticas econômicas neoliberais, né? O tripé macroeconômico, que seria um estado mais austero, né? Criando as metas de inflação e regime cambial flutuante, a moeda flutuando sempre em relação ao dólar aí para atrair investimentos, tá? Então o Brasil é um país aí que tenta se impor na economia mundial, tentando participar dessa economia, né, que a gente vê aí que tem uma característica bem neoliberal aí, né? Então o Brasil vai se associar com a China, com os BRICS, e vai ter aí uma economia bem bacana. Porém, contudo, todavia, entretanto, com a crise de 2008, a gente teve vários desafios, tá, pessoal? Que são efeitos que vão afetar o mundo, não só o mundo, mas o Brasil também. E diante de uma recessão econômica em 2015 e 2016, a Dilma cai, assume o Temer, né? E o governo do Bolsonaro dando sinais aí de um novo momento neoliberal, tá? Que provavelmente faz com que nós tenhamos uma projeção, porque estamos à frente da Covid, né? Nós tenhamos uma recuperação econômica aí, tá bom? Aqui já temos a moeda de R$200, tá? Moeda essa aí que foi instituída já no ano de 2020 aí, então aqui só algumas moedas que nós encontramos. Galera, chegamos ao final então desses conceitos básicos de economia. Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima, tá? Aquele abraço, tchau, tchau.